Pessoal, aqui você está no canal Viva Melhor, especialista em disfunções miccionais e sexuais. Hoje eu vou bater um papo com você, homem que está enfrentando a incontinência urinária. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva logo em nosso canal, aqui você fica por dentro de muitas dicas importantes para a sua saúde. Curta, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal, vai ajudar muito a divulgar nosso trabalho. A maioria dos casos de incontinência urinária masculina acontece após cirurgias para o tratamento de câncer de próstata, especialmente depois da prostatectomia radical. Essa cirurgia pode ser realizada por via aberta, laparoscópica ou robótica. E, independente do método utilizado, existe o risco de ocorrer incontinência urinária. Apesar dos avanços com a técnica robótica mostrarem que essa chance pode diminuir, temos observado que a incontinência não está ligada apenas à técnica ou à perícia do cirurgião, mas também a fatores anatômicos próprios de cada paciente. Eu mesmo atendo semanalmente pacientes com incontinência urinária de diversas regiões do Brasil. Muitos chegam tristes ou frustrados com o resultado da cirurgia, pensando que algo deu errado. Mas a primeira coisa que eu digo é: calma. Isso não significa que houve erro na cirurgia. Na imensa maioria das vezes, a incontinência ocorre por fatores anatômicos. Não é que o cirurgião cortou o esfíncter ou fez algo de forma equivocada. O que acontece é que a cirurgia muda a estrutura anatômica do trato urinário inferior. Durante a prostatectomia radical, a bexiga, que fica logo acima da próstata, é desconectada da uretra, que passa por dentro da próstata. Para tratar o câncer, é preciso remover a próstata inteira e reconectar esse canal, num procedimento que chamamos de anastomose. Essa mudança na anatomia, mesmo que pequena, pode comprometer o funcionamento do esfíncter urinário, resultando em incontinência. A zona de compressão, responsável por manter a continência urinária, pode ser afetada ao se retirar a parte da uretra que passa pela próstata. Então, o recado é: talvez você esteja se culpando ou lamentando pela cirurgia, mas veja o lado positivo: você está curado do câncer de próstata. A incontinência tem tratamento. Hoje, o tratamento da incontinência urinária é uma área muito especializada dentro da urologia. Aqui na nossa equipe, somos totalmente focados nesse tipo de disfunção, tanto que, quando colegas urologistas realizam a cirurgia da próstata e o paciente apresenta incontinência não por falha deles, mas por fatores naturais, eles encaminham o paciente para nós ajustarmos e tratarmos esse problema. Se você ficou com incontinência urinária após a prostatectomia radical, não se desespere. Procure um profissional especializado em disfunção miccional. Eu vou te explicar o porquê e te dar informações que podem te tranquilizar e mostrar que isso não é o fim do mundo. A incontinência urinária é muito mais comum do que parece. Para ter uma ideia, num estudo de alguns anos atrás, somente nos Estados Unidos se gastava uma quantia imensa anualmente com tratamento, incluindo fraldas, absorventes, consultas e cirurgias. É um problema frequente que movimenta bastante o sistema de saúde. No Brasil, a estimativa anual de casos de câncer de próstata é elevada, e uma parte considerável desses casos que passam por cirurgia acaba desenvolvendo algum grau de incontinência urinária. Isso representa milhares de cirurgias por ano que poderiam ser feitas para tratar a incontinência, mas muitas não são realizadas por falta de acesso ou medo dos pacientes. Às vezes, o homem simplesmente não encontra alguém com especialização na área que o motive a resolver esse problema, e acaba se acostumando com a situação. Muitas pessoas passam a conviver com o odor da urina, algo que quem está ao redor percebe que afeta diretamente a vida social. Mas saiba, isso tem tratamento, e não é tão complicado quanto o tratamento do câncer de próstata em si. Falando sobre os índices de incontinência após a cirurgia, eles variam conforme o estudo e o critério usado para a avaliação. Alguns cirurgiões consideram apenas quando há perdas grandes, outros já incluem perdas leves. Isso faz a taxa variar bastante. Mas o ponto importante aqui é: mesmo que o paciente tenha vencido o câncer, ele não precisa aceitar a incontinência como algo definitivo. A próxima etapa é a reabilitação.
O objetivo é trazer você de volta ao que era antes, ou, pelo menos, o mais próximo possível disso. Um paciente com incontinência após cirurgia para tratar o câncer de próstata precisa ser acolhido e bem avaliado. Essa avaliação é fundamental para definirmos o melhor tratamento. Existem vários tipos de exames que podem ser realizados. Os mais simples incluem o teste dos absorventes ou das fraldas. O paciente usa absorventes durante um dia inteiro e pesa cada um após o uso, subtraindo o peso do absorvente seco, para calcular a quantidade de urina perdida. Esse método nos ajuda a estimar o grau da incontinência. Outra ferramenta importante é o diário miccional. O paciente anota, ao longo do dia, todas as vezes que vai ao banheiro, quanto urinou e quanto líquido ingeriu. Isso nos ajuda a entender se o problema está no músculo responsável por segurar a urina, ou se a bexiga não está funcionando bem como reservatório. Também usamos questionários de qualidade de vida, exames de visualização do canal urinário, como a uretrocistoscopia, e testes como a urodinâmica. Na uretrocistoscopia, passamos uma pequena câmera pela uretra para visualizar se estreitamentos no canal, que podem ocorrer após a cirurgia. Também observamos como está o funcionamento do esfíncter, o músculo que segura a urina. Já o estudo urodinâmico nos mostra como a bexiga está armazenando a urina, se ela apresenta contrações involuntárias, e como ela responde no momento de urinar. Também conseguimos demonstrar a perda de urina ao pedir que o paciente tussa ou faça esforço, observando se isso ocorre com pequenas pressões, ou apenas em grandes esforços. Voltando ao teste do absorvente, ele pode indicar se a incontinência é leve, moderada ou grave. Quando o paciente usa 1 ou 2 absorventes por dia, em geral estamos falando de uma perda leve. Se utiliza de 3 a 5, já pode ser considerado moderado a grave. Mais do que isso, com certeza já estamos diante de um caso grave. Esse método ainda pode ser subjetivo, pois há pacientes que trocam o absorvente com mais frequência, por não gostarem da sensação de umidade, enquanto outros demoram mais. Por isso, o ideal é pesar os absorventes usados ao longo de um dia inteiro. O que conta é o peso líquido, descontando o peso da fralda seca. Então, se você ou alguém da sua família sofre com isso, pode fazer esse teste em casa. Pese todos os absorventes usados durante um dia, subtraia o peso dos absorventes secos e avalie. Até 200 gramas indica incontinência leve. Entre 200 e 400 gramas é moderada. Mais de 400 gramas é grave. Essas informações são valiosas, inclusive são discutidas entre médicos em congressos. Mas é importante que você, paciente ou familiar, também tenha acesso a elas para entender melhor sua condição e participar ativamente da escolha do melhor tratamento.